Lucas 13, 31 a 35, o Evangelho da série trianal C para o segundo domingo na Quaresma. Temos também o Salmo de número 4, um texto de Jeremias 26, e aí a gente já pode logo dizer que, especialmente no Evangelho de Lucas, Jesus aparece com mais evidência como uma figura profética, e ele tem muita semelhança com o profeta Jeremias. Por isso não é nenhuma surpresa que seja escolhido para esse domingo um texto de Jeremias, onde ele é ameaçado de morte, Jeremias 26, 8 a 15. O texto da epístola é Filipenses 3, 17 até o começo do capítulo 4. E esse texto fala, a certa altura, assim, daqueles que são inimigos da cruz de Cristo, para nos lembrar que o foco principal nesse período da Quaresma é a cruz de Cristo. A rigor, as epístolas nesse período da Quaresma não seguem uma leitura contínua, uma leitura seriada da mesma epístola. São leituras tiradas de diferentes epístolas, especialmente em função da temática da Quaresma. Mais especificamente, para não nos deixar esquecer o objetivo maior, que é sempre pregar a cruz de Cristo. Estamos em Lucas 13, no Evangelho do domingo anterior. Nós terminamos em Jerusalém, com a última tentação de Jesus, ou a terceira tentação de Jesus, no pináculo do templo. E agora continuamos com a ênfase em Jerusalém, que é típica do evangelista Lucas. O contexto aqui é importante. A partir de Lucas 9:51, Jesus está com o rosto voltado para Jerusalém. E aí começa aquela assim chamada narrativa da viagem, que é recheada de ensinamentos de Jesus, mas sempre com o rosto voltado para Jerusalém. Por isso, de vez em quando, aparece essa perspectiva ou esse enfoque. Estamos ainda a caminho de Jerusalém. E, especialmente, esse texto aqui do capítulo 13 é um desses textos. Vamos, então, ao texto grego, versículo 31. En autete hora proseltan tinis farisaioi legontes auto. Exelte kai poreu enteuten, hoti Herodes teleise apokteinai. En autete hora, naquela hora. Que hora é essa? Não é uma hora de relógio, mas é aquele momento. Alguns manuscritos, inclusive, substituem hora por dia, naquele dia. Mas são essas indicações de tempo assim bastante vagas, é simplesmente uma maneira de introduzir uma narrativa nos evangelhos sem que seja específico, sem que a gente possa dizer foi no dia tal. A indicação de tempo não é a mais importante, nem mesmo a questão do local. É mais aquilo que se passa ali. Então, proseltan, proserchomai é uma forma de auristo segundo, mas a desinência é do auristo sigmático, proseltan, você logo sabe que é plural. Proseltan, tinis farisaioi, alguns fariseus dizendo a ele, exelte, exerchomai, sai, kai poreu. São dois imperativos, sai e vai enteuten, daqui. Por quê? Porque Herodes telei ze apokteinai. Porque Herodes quer te matar. Esse Herodes é o Herodes Antipas, que é o tetrarca ou o rei que governa aquela região da Galileia. Os fariseus não deveriam ser o nosso assunto. A gente pode até mencioná-los, mas a gente não deve ler os fariseus aqui à luz dos fariseus nos outros evangelhos.
A gente tende a xingar os fariseus e a dizer eles tinham uma intenção malévola ou sei lá o quê. O evangelista não comenta se essa era uma intenção séria, se era qualquer coisa diferente, ele simplesmente relata isso. Lembrando de novo que em Lucas, Jesus tem muitos contatos com os fariseus, eles o recebem em sua casa para refeições e assim por diante. Como acontece a rigor na sequência, no capítulo 14, no início, Jesus vai à casa de um fariseu num sábado. Então vem esse recado da parte dos fariseus dizendo: Herodes quer te matar. E se Jesus se impressiona com essa notícia, ele vai para onde? Se ele foge, ele iria para onde? No norte do país. Bom, se ele não fosse para fora da terra de Israel, ele teria que ir para o sul. Então, de certa forma, ele se sentiria pressionado por Herodes para seguir a Jerusalém. Mas Jesus deixa claro na sua resposta que ele vai a Jerusalém, mas ele não vai porque Herodes está ameaçando. Ele vai porque esse é o plano estabelecido, porque esta é a vontade de Deus para o seu Messias. 32. Kai eipen autois. Jesus diz a eles, respondeu a eles, por eutentes eipate te alope quitaute, idu ekbalo daimonia, kai iaseis apotelos semeron, kai aureon, kai te trite teleiumai. Então, o que Jesus disse? Por eutentes, indo, esse é outro daqueles particípios que pegam a força de imperativo da palavra que segue, né? Quer dizer, vão e digam a essa raposa, a lopex. Nós temos nesse texto dois bichos, né? Dois animais. Mais adiante vai aparecer a ave ou a galinha. Aqui aparece a raposa. Para nós hoje a raposa é um bicho esperto. A gente tem que perguntar, significava a mesma coisa no tempo de Jesus? Esperteza, de repente fosse, né? O caso do Herodes. Mas os dicionários culturais daquela época, ou que são escritos hoje a respeito daquela época, nos informam que uma raposa era naquela época mais um símbolo de um animal violento. Então, no caso aqui, Jesus está diretamente ou indiretamente dizendo, digam àquele tirano, né? Eis idu ekbalo daimonia, eis que expulso demônios, kai iaseis, e curas, eu completo, semeron, kai aureon, kai tetrite. Fica subentendido tetrite remera, ou seja, hoje, amanhã e no terceiro dia, teleiumai. Essa frase, esse verbo é um verbo na voz passiva. A nossa tradução de Almeida coloca isso da seguinte forma, e no terceiro dia terminarei. Mas se é uma voz passiva, diria que ser no terceiro dia sou terminado. A Revista e Corrigida, a Almeida mais antiga, tem no terceiro dia sou consumado. Isso não é simplesmente uma referência aos 3 dias entre a morte de Jesus e a sua ressurreição, mas simplesmente é 1, 2, 3, ou seja, cada coisa na sua sequência, ou seja, um dia depois do outro e tudo vai ser terminado. E essa forma passiva é uma maneira indireta de dizer que Deus vai cumprir o seu propósito, Deus vai cumprir o seu plano. 33. Plendei-me semeron kai aureon kai te echomene poreuestai, hoti uc endechetai profeten apolestai exo Jerusalem. Mas dei. É necessário. E aqui aparece a vontade de Deus. Não é a vontade de Herodes que impulsiona Jesus a Jerusalém. É este dei, este é necessário que expressa o plano de Deus. É ele que faz com que ele caminhe hoje, no dia de amanhã e no que vem. Porque não é possível
um profeta perecer fora de Jerusalém. Uk endechetai. Essa é uma palavra rara, ou seja, esse verbo aparece só aqui em todo o Novo Testamento, um rapax legômeno. Não é possível que um profeta morra fora de Jerusalém. Ou seja, Jesus diz, eu irei a Jerusalém, mas não será por causa de Herodes. Podem dizer isso para ele que fique sossegado no seu canto. Essa então é a primeira parte dessa perícope, desse texto, e esse é um texto exclusivo de Lucas. Só Lucas tem isso. A partir do versículo 34, nós temos um paralelo em Mateus 23, num contexto diferente, que eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas na medida em que está em Lucas e Mateus, os críticos dizem que é um material de quelle, dessa suposta fonte que estaria à disposição de Mateus e Lucas, e o interessante é que sempre são palavras ou ditos ou sentenças de Jesus. Deixando essa questão de lado, o que é certo é que é de fato uma palavra de Jesus na forma de um lamento. O lamento bíblico é feito em função de uma catástrofe que vai acontecer, mas esse lamento é feito de forma antecipada, antes que aconteça. Por quê? Para que, ouvindo o lamento, essas pessoas que são o objeto da lamentação escutem e ainda mudem o seu proceder para que aquilo que a gente está lamentando não ocorra. Então, isso aqui não foi feito depois que Jerusalém foi destruída. Não, Jesus faz esse lamento antes. E as palavras são bem conhecidas, e se você comparar o texto de Lucas com o de Mateus, verá que é praticamente idêntico no grego. É uma palavra que é marcante, tanto assim que ela foi muito bem memorizada e reproduzida nos dois evangelhos de forma praticamente idêntica. Versículo 34. Jerusalém, Jerusalém, reapocteinos a tus profetas, kai litobalusa tus apestalmenos pros auten, posakis etelesa episinaxai ta teknazu, hontropon ornis ten heautes nocian hipotas pterigas, kai uk etelesate. Uma longa frase, um longo lamento de Jesus. Ele usa duas vezes a palavra Jerusalém, e é na sua formulação mais hebraica. Também se usa o termo Hierossólima para Jerusalém, mas aqui Jerusalém na sua formulação mais semítica. Jerusalém, Jerusalém. Há muita emoção nessa repetição da palavra. E Jesus se dirige à cidade como se fosse uma pessoa, uma personificação. E agora ele a descreve, reapocteinusa, a que mata os profetas, kai litobolusa, e que apedreja tus apestalmenos pros auten, que são os profetas. É uma forma poética com um paralelismo. A Jerusalém é aquela que mata os profetas e apedreja aqueles que são enviados a ela. Quantas vezes posakis etelesa, quantas vezes eu quis, Jesus quis, especialmente também através dos profetas. Ele quis através dos profetas. Episinaxai ta teknazu, juntar, reunir os teus filhos. Hontropon, da mesma maneira que ornis ten heautes nocian. Agora, aí temos que ver como vamos traduzir isso. Como a galinha ou a ave, a sua própria ninhada, sob as asas. E vocês não quiseram, não quisestes. Esse é o segundo animal que é mencionado nesse texto, né? Ornis, a gente traduz por galinha, mas o termo não é propriamente galinha. O termo é ornis, que significa ave. É um termo amplo, um termo genérico. Poderia ser qualquer ave que faz isso de reunir os seus filhotes debaixo das asas. Então, aqui a gente traduz por galinha em função do referente, ou seja, Jesus provavelmente ou certamente estava se referindo a uma galinha que era a ave conhecida naquele contexto, como no nosso,
a ave que reúne os seus filhotes debaixo das asas para protegê-los. E esse é uma outra maneira de a gente se pegar ou ter um contato com o Evangelho. A gente pode ver aqui a cruz de Cristo ou a obra dele em nosso favor para nos proteger. Jerusalém não quis, mas nós certamente queremos. Versículo 35, Idu afietai himin heoikos himon. Lego de himin ume ideteme heus hexei hote eipete, eulogemenos o erchomenos en onomati Kyrio. O começo do versículo 35, será deixada, ou é deixada a vós a casa vossa. O Nestle Aland aponta para Jeremias 12 e vários outros textos. Aliás, tem um bocado de textos aqui nessa edição Nestle Aland, nesse versículo 34 e 35. Ele está cheio de ecos em outros lugares da Bíblia. Mas essa referência a Jeremias 12 dá a entender que abandonar a casa é uma forma de falar de exílio ou de destruição. E aí Jesus diz, digo a vocês, de modo nenhum vereis a mim, até que virá quando disserdes, eulogemenos ho erchomenos en onomati Kyrio. Uma citação do Salmo 118, 26, um salmo conhecido, o texto também usado lá na entrada de Jesus em Jerusalém, mas aqui exatamente ele está se referindo. Será que é a esse momento em que ele entra em Jerusalém, como será repetido mais adiante em Lucas 19, ou será que ele se refere ao futuro, à sua outra vinda? É possível. Então, essa é a fala final de Jesus aqui. Lembrando de novo, é um texto para um domingo na Quaresma. Ele mostra Jesus consciente do que ele irá fazer, de que ele vai morrer, e ele vai morrer em Jerusalém. É o plano de Deus, e esse plano envolve ou inclui essa ação de reunir os seus filhos. Ela é para o benefício do povo. Jesus não morre por si, ele morre por nós. E esta é a ênfase do Evangelho sempre e também na Quaresma.